Vamos continuar aqui agora e vamos criar o nosso set user database. Set user database.dart. Então, mesma coisa, eu vou copiar a estrutura aqui do get user. Vou só copiar toda essa estrutura para a gente facilitar. Aqui, em vez de get, eu vou falar que é set, e ele também só tem um método. A diferença é que ele não retorna um user model, ele retorna uma string, que vai ser o UID. Na verdade, na hora de setar o usuário, retorna alguma coisa, acho que nem retorna nada, é void. Né? No create login, ele é void, eu não retorno nada, eu só vou lá e realmente seto o usuário no nosso banco de dados, mas eu posso retornar o erro, né? E por isso que a gente está criando essa estrutura. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar essa informação. E é isso que eu vou tentar fazer aqui no meu set user. Eu não vou tentar fazer isso aqui, não. Eu vou tentar fazer isso. Eu só vou copiar aqui algumas coisas. Por exemplo, a gente já sabe que se der um erro indisponível, vai dar esse resultado. Então, eu vou pegar esse onError todo aqui. Beleza? Vou deletar essa informação. E aqui eu vou colocar ponto onError. Aqui também, né, no create, eu tenho que receber lá um user model, um modelo do tipo, eu preciso receber esse map aqui, eu preciso receber esse user map. Então, ao invés de receber uma string, aqui eu tenho um user model, eu preciso receber esse user model que eu vou chamar de user. E eu também preciso do UID, sim, string UID, né? Porque eu preciso salvar, ó, eu preciso setar no ID X, dentro desse usuário, da tabela usuários, esse user model que eu estou recebendo, transformando ele para um mapa. Beleza? Então só repetir o que a gente fez lá no nosso create login. E a gente está tratando os erros aqui, ó. onError, opa, tem dois onErrors aqui, ó. Eu vou tirar esse primeiro, vou deixar só esse aqui. Então, se acontecer algum problema, a gente vai tratar eles aqui. Então, ó, serviço disponível, ele vai primeiro tratar. Se ele conseguiu descobrir se é um erro do Firebase, Fire Exception, ele vai tratar dessa forma e vai dizer que o serviço está indisponível. Qualquer outro erro, ele vai colocar assim, ó, erro ao criar, né, usuário no banco de dados. Beleza? E a gente retorna aqui também qual a informação do erro para a nossa página. Inclusive a gente pode colocar agora, deixa só um erro aqui. E se o usuário existe, isso aqui não vai acontecer, beleza? Qualquer outro erro, se eu não tiver um erro específico, eu vou dizer que um erro mais genérico ainda, erro ao criar usuário no banco de dados. Aqui eu estou colocando a informação porque eu tenho o erro na mão, aqui eu não tenho o erro na mão e eu só passo para frente. Beleza? Bom, é uma das formas de se fazer também. Tem como não colocar essa informação e deixar aqui o retro, enfim, vamos tratar dessa forma. Está criado aqui, a princípio, o nosso erro. O que a gente pode tentar fazer aqui agora? Ó? Qual erro que poderia ser possível aqui? Ó? Você concorda que pode dar um erro ao fazer essa conversão? Eu estou tentando pegar o meu user model e transformar ele num toMap. Pode acontecer algum erro aqui nessa conversão do toMap, tá? E aí, né, ou seja, na hora de transformar uma lista aqui em eventos, na hora de eu transformar uma informação aqui de URL image, vai que veio nula e eu não estou tratando isso, então, deu algum problema nisso, pode gerar um erro. Então, o que eu posso fazer? Ó? Antes de fazer a conexão com o nosso banco de dados, eu posso criar uma estrutura aqui chamada user map user, ou seja, o mapa do meu usuário, e eu vou tentar fazer essa conversão aqui separada. Vou tentar fazer essa conversão separada. E aí eu coloco esse cara dentro de um try. Dentro de um try. Ou seja, dentro de um try,
Posso. Só que aí esse meu user map aqui tem que estar fora, né? Porque, ó, eu quero passar esse map user aqui, ó. Map user. E ele não sabe quem é map user. Porque, ó, aqui eu tô dentro de um contexto. Aí acabou esse contexto, eu estou tentando acessar essa variável que está dentro de um outro contexto. Eu não consigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui uma variável chamada mapUser. Pode ser essa aqui, tá? Ó, crio uma variável aqui. A princípio, ela é nula. Beleza? Ela pode ser nula, não aconteceu nada ainda. Ou ela pode ser... Vou deixar aqui nula. Então, se o meu app o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Essa estrutura aqui, isso aqui só vai acontecer, beleza? Se a gente coloca um if, se o meu map user for diferente de nulo. Então, não preciso. A operação não pode ser nula, então eu não preciso colocar isso. Será que tem um isEmpty aqui do mapUser? IsEmpty, pronto. Então, a gente faz o seguinte, ó. Opa. A gente cria aqui um mapa vazio e pergunta antes, ó, se o mapa for isNotEmpty, se ele não for vazio, aí sim a gente faz toda essa estrutura, beleza? E aqui não pode ser final, né? Porque eu estou criando um novo map user, mas na verdade o que eu quero fazer é dar esse valor para map user, então eu tenho que tirar final, ou seja, agora sim eu estou falando do mesmo usuário. E se der um erro aqui nesse momento, a gente gera uma exceção que a gente já até tratou ali no outro, ó, que foi erro interno ao converter informações, contate o suporte. Então na hora de fazer o fromDoc deu esse problema. Na hora de fazer o toMap, pode dar esse problema interno ao converter as informações, contate o suporte. Beleza? Então, ó, o nosso setUser está criado, está manipulando alguns erros aqui de tratamento. O primeiro deles é tentar fazer a conversão do nosso user model para um map. Ele tentou fazer isso, ok. Conseguiu. Se ele não for vazio mais isso aqui, aí sim eu vou lá no meu banco de dados e salvo essa informação lá. Seto esse usuário com esse UID na nossa tabela user. Deu problema de indisponibilidade de serviço, eu digo aqui que deu problema. E tem a informação aqui, outros erros genéricos, eu posso passar o erro aqui. E se der qualquer outro erro nessa estrutura, eu passo um erro bem mais genérico. Beleza? Vamos ver se está funcionando. E vou tentar agora criar uma conta. Ah, não, peraí. A gente não fez a integração aqui. Então, no Create Login, eu não faço mais isso, né? Quem que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar o meu setUserDatabase, vou instanciar .call, ou seja, eu não preciso nem colocar ponto, posso só colocar aqui, e eu preciso passar informações aqui dentro. A primeira delas é o User Model e a segunda delas é o UID. Beleza? Esse UID aqui. E aqui ele ainda faz o seguinte, o UID, ele não pode ser nulo. Então a gente vai fazer aqui um if, aqui dentro, mesma coisa, perguntando. A gente fez isso aqui no login. UID existe? Né? Se existe, aí sim a gente faz isso aqui. Se não, ó, não foi possível recuperar o UID. A gente vai fazer isso aqui. UID, ele é diferente de nulo? Se sim, então faça isso. Vá lá e escreva no meu banco de dados esse novo usuário. Certo? Inclusive esse nosso passo aqui também pode estar aqui dentro. Ele só vai registrar um novo usuário se realmente... Ele só vai logar no sistema se eu posso colocar até um await aqui, né? Se eu conseguir salvar um usuário. Se eu não conseguir registrar um usuário, se deu algum problema lá no meu database, ele não vai criar esse passo 3 aqui, não vai logar. E aí, eu preciso
gerar um outro erro, ou seja, se esse cara aqui não foi recuperado, eu vou fazer um else, certo? E vou jogar um erro aqui, dizendo que é uma exception, né? E foi usuário não encontrado. Contate. Né? Na hora de... Não foi possível criar usuário. Não foi possível criar o usuário. Aqui, mesma coisa, contate o suporte. Certo? Vamos lá, vamos tentar criar o nosso usuário. Primeira coisa, nome, Rafael, e-mail parará.com. Vou tentar criar aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criar conta. Ó, erro de conexão. Verifique sua internet. Beleza? Então a gente já previu aqui o erro de internet e está funcionando. Vamos lá tentar conectar a nossa internet no aparelho aqui. Beleza. Vou agora tentar criar a conta. Agora tem conexão com a internet. Erro ao criar usuário no banco de dados. Então, erro ao criar usuário no banco de dados. Ele caiu aqui. Vamos tentar entender em que momento que ele caiu aí. Então, mais uma vez, já existe uma conta com esse e-mail, ou seja, criou. Em algum momento ali criou, hein? Ah, cara, aqui é void, tá? Void. Vazio. Vou botar um 2 aqui. Porque ele conseguiu e mesmo assim a gente retornou um erro. Ah, sim, ó. Ele conseguiu fazer tudo isso e no final eu gerei um erro? Não, pô. Alguma coisa que eu fiz errado, ó. Ah, tá. O que acontece? Ó, ele tentou fazer isso. Ó. Se esse usuário aqui não deu erro nesse momento, ele foi lá, tentou fazer conexão com o nosso banco de dados e tal, não sei o que. Beleza, conseguiu fazer tudo. Então não retorna uma exceção não, pô. Eu não retorno nada. É void. Beleza? Aqui é void. Ele conseguiu fazer tudo isso aqui no final de tudo. Né? O nosso getUser aqui não deu esse problema porque depois que ele conseguiu, a gente fez um return. Né? Então quando deu sucesso, a gente retornou aqui o user model. O nosso set user a gente não tem que retornar nada, mas eu também não posso criar uma informação errada aqui. Eu gerei um erro no final ao invés de não retornar nada. Então, criando o nosso usuário, ó, ele foi lá, tentou fazer o toMap. Conseguiu fazer o toMap? Conseguiu. Quem é o meu map user? Ó, ele conseguiu passar as informações para o meu map user do tipo map. Então tá. Com essa informação, faço conexão com o banco de dados, vou lá, salvei, não deu erro aqui, não caiu nessa estrutura e não me retornou nada, então deu sucesso aqui na nossa criação do usuário, nosso usuário está logado. Inclusive, se a gente for aqui dar uma olhada no nosso banco de dados, ó, se eu vou dar um refresh aqui, provavelmente ele criou vários usuários aqui. Ó. Tanto em Authentication, então ele deve ter criado esse e-mail maluco aí para mim, e tanto no meu database, ele também gravou a informação. É um pouco lento aqui, beleza. Então ó, tem o Liniquim, tem esse SDS da Do2 aqui, e tem o SDS aqui sem o 2. Então nos dois momentos ele conseguiu criar o usuário. No Authentication aqui, eu tenho com certeza todos aqueles usuários criados. No segundo momento a gente vai deletar tudo isso aqui, tá? Então são dados aqui inconsistentes ainda, a gente está no começo do nosso banco de dados, a gente pode sujar à vontade aqui, não tem problema. Num segundo momento a gente vai melhorar, apagar tudo, né, e realmente criar aqui nosso banco de dados correto. Beleza? Então tá dando certo, fizemos aqui as nossas tratamentos de erro também para o set user e criamos nosso database para o set user. Valeu!